O método da psicanálise. O que é que um psicanalista faz? Ele aplica o método psicanalítico. Talvez esteja tratando um paciente, talvez um grupo de pessoas, uma família, uma comunidade. Talvez não esteja tratando ninguém, mas tentando interpretar algum acontecimento, desde uma notícia de jornal até, por exemplo, a curiosa tendência atual a desmantelar a casa humana, que se revela no acúmulo de armas atômicas ou na proliferação dos atentados. Pode querer compreender o sentido de um palavrão, de uma piada ou de uma grande obra de arte. O que ele estuda não é tão importante, desde que seja um fenômeno humano. É importante, sim, para saber se é um psicanalista que esteja interpretando psicanaliticamente, quer dizer, que empregue o seu método próprio. Na verdade, como Freud mesmo escreveu, o termo psicanálise tem três sentidos. É o método interpretativo, mas significa também uma forma de tratamento psicológico ou psicoterapia analítica. E, igualmente, é o nome do conhecimento do que o método produz, ou teoria psicanalítica. Um pouquinho confuso, não? Bem, para evitar a confusão, e como o método vem primeiro e é o essencial, costumo escrever o nome do método e o da ciência inteira com letra inicial maiúscula, psicanálise, e com minúscula inicial, psicanálise. Grafo o nome da terapia, disto que o analista faz em seu consultório. Então, a ciência e seu método chama-se psicanálise com P maiúsculo. A terapia denomina-se psicanálise com P minúsculo, ou simplesmente análise. Quanto à teoria, não há problemas, sempre dizemos teoria psicanalítica. Para que você entenda o que é o método psicanalítico, vou usar agora como exemplo a terapia analítica e tudo ficará claro. Verá que entenderemos a psicanálise através da psicanálise. Suponha, por conseguinte, que você se converteu em analista, por artes mágicas ou depois de uns 15 anos de estudo. Você estará decentemente trajado, sentado numa confortável poltrona em um consultório de bom gosto, tendo à frente, deitado no divã, um cliente que o frequenta algumas vezes por semana. Isso, pelo menos, é o comum. Todavia, não é impensável que estivesse nu, no meio do mato, com seu paciente trepado no galho da árvore a seu lado, se as condições sociais fossem outras. Dou-lhe essa imagem alternativa não porque tenha algo contra roupas e consultórios, porém para que compreenda a diferença entre moldura e quadro. O divã, a frequência das sessões, o pagamento, etc., emolduram a análise, servem só para sustentar e delimitar aquilo que se faz. Aliás, como com o quadro que você tem na sala. É bom que a moldura não seja tão pesada e o rococó a ponto de embaralhar a cena retratada. Você já reparou como nos jornais e nas discussões públicas quase que somente se fala das correntes, associações e brigas entre psicanalistas? Pois este é um exemplo da moldura atrapalhando a visão do quadro, porque, afinal, isso tudo não é realmente importante. Digamos, porém, que você esteja sentado na poltrona e o paciente deitado à sua frente. Ele estará falando. As palavras são traiçoeiras. Quando falamos, dizemos o que queremos dizer, porém, ao mesmo tempo, dizemos também muitas outras coisas de que nem suspeitávamos. Mesmo se alguém diz algo tão simples como está chovendo, refere-se a um estado do tempo, mas comunica simultaneamente uma porção de outras coisas. Falará com agrado ou com raiva, e saberemos já se tinha ou não certo projeto que a chuva atrapalhou. Está chovendo pode ser um convite
a que permaneçamos aconchegados num abrigo. Talvez contenha a ideia de uma espécie de vitalidade tal qual a da terra bem regada e etc. O que é garantido, no entanto, é que está chovendo não significa apenas que está chovendo. Há sempre, no mínimo, o fato de que isso foi dito para uma outra pessoa e com alguma intenção conhecida. Com alguma intenção conhecida e com várias intenções mal conhecidas. Na verdade, são tantos os sentidos simultâneos das nossas palavras que seria virtualmente impossível uma conversa civilizada caso não se reduzissem tais sentidos a alguns poucos. Quero dizer que é necessário um acordo tácito entre as pessoas que se comunicam a fim de limitar drasticamente a abrangência do que se diz. É como se combinássemos. Não vamos prestar atenção a, digamos, 99% dos significados possíveis do que estamos dizendo, para que o resto possa ser bem entendido. Em particular, na vida cotidiana, procuramos diligentemente ignorar tudo aquilo que nos ditos refere-se ao interlocutor e não ao referente externo. Isto é, no está chovendo, procuramos esquecer todo o conjunto de insinuações acerca de nossa convivência, do tipo chove, portanto, fiquemos aconchegados no quentinho, e nos concentramos no estado do tempo, o referente externo deste caso, isto é, chove, portanto, não faz sol. A tão violenta redução costumo chamar redução consensual dos sentidos do discurso, porque é fruto de um acordo ou consenso entre as pessoas que se comunicam, ou chamo-lhe rotina. Esta é uma grande tarefa importantíssima e difícil. Sem ela não se poderia conversar. Está visto. Você já observou a confusão que se cria numa discussão acalorada quando, de repente, parece que ninguém fala mais a mesma língua do outro? Não era uma pergunta isso aqui, viu? Você já observou a confusão que se cria numa discussão acalorada quando, de repente, parece que ninguém fala mais a mesma língua do outro? A cada momento é preciso explicar. Não foi isso que eu disse, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer só que... Dá-se simplesmente que, por causa da animosidade dos espíritos, perdeu-se um pouquinho do acordo consensual. Foi violado o acordo sobre o tema, por exemplo, e alargou-se um bocadinho o sentido permissível das palavras. Ora, se você está sentado detrás de seu paciente escutando-o, talvez pense que deve descobrir sentidos muito complicados, psicanalíticos, no que ele diz. É um engano. Para fazer análise, basta que consiga ouvi-lo de maneira que se vá suprimindo aos poucos a redução consensual ou rotina. Isto se consegue assim. Seu paciente conta-lhe algo do que fez ontem, depois comenta um detalhe novo do consultório, faz uma piada, tosse, lembra-se de um sonho, etc. Se você fosse uma pessoa bem educada numa situação cotidiana, interessar-se-ia polidamente por cada assunto em separado, responderia, riria com ele e perderia o sentido de conjunto. Fazer análise é uma espécie de falta de educação sistemática. Atrás do paciente, você estará calado, procurando juntar os pedaços da conversa, sem se deter no que de hábito significaria mudança de assunto. Ao contrário, prestará a máxima atenção às mudanças de assuntos, perguntando-se: se se trata de um só assunto, qual é ele e que se diz agora a respeito? Em outras palavras, você eliminou uma referência consensual importantíssima, aquela que afirma que cada dito tem de ser entendido no assunto a que o interlocutor se pretende ater. Como um chato que é, você se pergunta: casa,
mais consultório, mais piada, mais sonho, o que tudo junto me comunica agora. O que quer dizer? Ainda que o paciente não o queira dizer conscientemente. Quando, pois, você descobrir um sentido geral da forma que mencionei e comunicá-lo a seu paciente, ele se surpreenderá muito. É plausível que afirme nunca ter pensado nisso e que certamente não foi o que quis dizer. Talvez então você sorria com superioridade, porém não se esqueça de que ele tem razão. Com certeza não pensara e menos ainda quisera dizer o que estava contido em suas palavras. Você é que o ouviu fora da rotina. Há alguns nomes mais, desculpe, mas é importante saber nomear o que se passa na análise, se quer vir a ser analista e poder conversar acerca de seu trabalho. A esse tipo de atenção um pouco extravagante, que viola todas as regras da boa educação cotidiana, Freud chamava atenção flutuante. Esse termo você já conhece, não é mesmo? A comunicação feita ao paciente, que serve para romper os limites dos assuntos que ele pensava poder tratar em separado, chama-se interpretação psicanalítica, outro nome conhecido. Finalmente, aquilo que dá sentido ao que se diz e que o limita, está chovendo, que faz referir-se a um estado do tempo e não, por exemplo, a um estado da relação entre duas pessoas. Chamaremos um campo da comunicação, ou simplesmente campo. Portanto, ao interpretar, o que você fez essencialmente foi quebrar os limites que a rotina do dia a dia impusera aos significados do paciente. Isto é, você produziu uma ruptura de campo. Considero o efeito de ruptura de campo o processo fundamental do método psicanalítico, tanto no que diz respeito à produção de conhecimentos, como no que concerne à produção da cura. Costuma-se crer que a interpretação psicanalítica mostra ao paciente um tipo especial de sentido, através de suas associações, das ideias que nos comunica, os remanescentes da sexualidade infantil, os processos de recalcamento e outros conteúdos semelhantes, que através deste livrinho iremos discutindo. Isto é certo, de algum modo. Esses esquemas interpretativos constituem a teoria psicanalítica, a qual norteia as interpretações. Semelhantemente, há normas para bem interpretar, condições de tempo propícias, ordem precisa em que certas emoções podem ser patenteadas, formas preferenciais para a formulação de interpretações, etc. Em conjunto, constituem a técnica psicanalítica. Teoria e técnica juntas ensinam, pois, como fazer bem a análise. Não explicam, entretanto, o que vem a ser a interpretação em si mesmo. Isto é, que ato é este, a interpretação, que pode eventualmente ser bem ou mal feito. Uma coisa é saber que jogo estamos jogando, outra é saber jogá-lo bem. No momento, estou apenas querendo ensinar-lhe a essência do jogo, que é, penso, a operação de ruptura de campo. Quando você escutou seu paciente dessa maneira estranha, desrespeitando os limites dos assuntos que ele pensava abordar, e comunicou-lhe um sentido geral que ele não sabia reconhecer nas próprias palavras, o resultado terá sido, é provável, bastante surpreendente. O cliente talvez reclame de não ter sido compreendido, ao mesmo tempo em que experimentará uma sensação algo vaga de que o que você lhe disse tem tudo a ver com ele. E há algo ainda pior, ou melhor, quem sabe, é que, dos sentidos outros que suas palavras contêm, os quais se cancelam geralmente no cotidiano, você terá selecionado expressamente aqueles que definem a relação que os dois mantêm no momento. É possível fazê-lo porque tudo o que dizemos e pensamos sempre nos define. O que nos é alheio, em algum momento, não é pensável sequer. Assim,
você estará procurando o sentido geral, incluindo despercebidamente no discurso, nas palavras do paciente, que mostra quem é ele nesse momento e, em particular, como é ele na relação com você. Por fim, como este ser na relação apoia-se com força sobre um estado afetivo, numa emoção, você terá descoberto para ele como é que se sente, sem o saber, em relação a você. É concebível, brinquemos um pouco do jogo analítico, que ao constatar a chuva, seu paciente esteja a lhe propor que você é algo assim como uma nuvem chovendo sobre ele, que na horizontal se faz de terra, fertilizando, mas fazendo brotar lembranças irritantes de humilhações infantis. Estranho? Estranhíssimo. E, no entanto, se a interpretação tiver sido bem feita, se a compreensão tiver sido cuidadosa, tal sentido estará de fato contido nos ditos do paciente, a que chamamos material. Assim, ser-lhe-á difícil negar pura e simplesmente que a interpretação tinha razão de ser. Os muitos sentidos das palavras humanas, se tomados em conjunto, poderiam levar-nos para quase qualquer lugar. Sucede, porém, que durante uma sessão eles se cruzam e descruzam, determinando pontos de convergência ou nós, para onde se encaminham porções consideráveis dos sentidos marginais do discurso. A essas malhas damos o nome de fantasias. Seguimo-las através dos fios, interpretamo-las ao reconhecê-las, produzindo uma sensação de ter completado algo que faltava, para uma inteligência diversa do material que inclui agora seu sentido geral inconsciente. Então, o paciente já não sabe momentaneamente o que está fazendo com você. Pensava estar contando coisas importantes e, de chofre, ouve que está a ser chovido. Como isso parece-lhe tão estranho quanto bem encaixado, perde os limites dos assuntos de que pensava tratar. Percebe-se diferente, não um relator de ideias, mas um não sei o que, apto a ser fecundado. Sente-se estranho, sem saber o que pensar. Na verdade, diria, sem saber como fazer para pensar, porque o pensamento cotidiano respeita cuidadosamente os limites dos temas, dos assuntos. Quer dizer, apoia-se em campos bem definidos, como os pés sobre tapetes, e se lhe retirou com uma interpretação, o tapete debaixo dos pés do espírito. Nesse estado de confusão, aparece algo que, de hábito, está bem coberto. Aparece aquilo que faz com que alguém, o paciente no caso, pense, sinta e faça o que faz, e que ele crê ser a sua vontade soberana. Por engano, esses sentidos estranhos, como o de ser chovido, impulsionam nossa mente sem que nos possamos dar conta. Manifestam aquilo que denominamos desejo. É o desejo que produz nossas emoções. É ele uma espécie de matriz que permite e obriga alguém a possuir certo repertório de emoções e não outras quaisquer. O analista, interpretando, vai formando, junto com seu paciente, o esboço lento do desenho de seu desejo, fundamentalmente por romper o campo da rotina e assim propiciar um espaço em que o desejo se pode mostrar, ainda que de forma indireta. Tudo se passa como naquele jogo em que se coloca um papel de seda sobre uma moeda. Risca-se e devagar vai aparecendo a efígie da moeda no papel superposto. Tal qual a moeda, o desejo não é visível diretamente. Adiante saber-se-á que ele é inconsciente e poderemos discutir o que isto quer dizer. Seu desenho aparece, não obstante, nas sucessivas interpretações, pois de tanto desenhar como é o paciente em relação a você,
surgirá a forma que seu desejo adquire em relação a qualquer outra figura. Tal tipo de escuta que apreende o paciente em relação a seu analista responde também a um nome bastante conhecido: transferência. Transferência como a da moeda para a superfície do papel, entendeu? Caso não tenha ficado claro, sugiro que experimente, mas primeiro com a moeda e o papel, ou na situação analítica, tenta a você mesmo com o paciente e alguém mais experimentado a fazer de analista. Nesse jogo é preciso algum cuidado, uma vez que o desejo que vai mostrando sua face é aquele absurdo a que antes eu me referia. O sentimento de ser absurdo, chovido, por exemplo, mexe com toda a constituição psíquica do sujeito. É uma coisa séria realmente. É o lado que determina o que somos, mas desconhecemos. Sentir-se absurdo é muito parecido com estar louco. Na verdade, sentir-se absurdo sem propósito e sem a expectativa de voltar a recuperar o sentido de si mesmo pode levar à loucura. Na análise, o sentido de absurdo é provisório. O paciente recupera a si mesmo depois, tendo incluído na consciência de si algumas autorrepresentações de que antes não dispunha. Por tal razão, e porque pretende curar-se de sintomas, isto é, para tratar-se e conhecer-se, ele pode tolerar o absurdo provisório, na expectativa de reencontrar-se ampliado. Mas no trânsito de uma representação de si mesmo para outra, na expectativa de trânsito, a consciência em condição de análise experimenta uma séria angústia, uma impressão de se desagregar, de não saber o que é ou de não ser nada. Recomendo que comece com moedas e um pedaço de papel.